Você sabia que a origem das Olimpíadas era completamente pagã? As Olimpíadas começaram mais ou menos no ano de 776 antes da Era Comum na Grécia. Mas como é que começou isso? Então a gente conhece o lado esportivo, não é verdade? Mas tudo era baseado na religião e na cultura grega. Na verdade, as Olimpíadas eram uma grande homenagem a Zeus, o maior de todos os deuses no panteão dos gregos. Os gregos, eles eram completamente pagãos, né? Eles tinham muitos e muitos deuses, mas o principal era Zeus, e as Olimpíadas era uma forma de cultuá-lo. Até o dia de hoje, a gente sabe que tem cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e cerimônia de encerramento. Da onde que isso vem? Da Grécia. Por quê? Porque os gregos faziam uma cerimônia e falavam: Zeus, tudo que nós fazemos aqui é para você. Então, haviam oferendas e os atletas passavam e se prostravam e se curvavam à figura de Zeus. E no final, a mesma coisa. No meio, então, tinham lutas e vários tipos de competições que até existem até hoje, né? Dardos e algumas coisas assim, mas a ideia era uma cultura e uma religião grega. A religião eu acabei de falar. E qual a ideia da cultura? Os gregos, eles tinham um monte de deuses, mas veja algo. Os deuses gregos eram todos quase humanos. Todos eles tinham alguma queda humana, estão representando algum aspecto do ser humano. Então, por isso que você tinha deuses destinados a festas com álcool, com muito sexo e assim por diante. Você ia ter deuses que tinham relações intrafamiliares, você tinha vários tipos e aspectos de deuses. Todos eles, no final das contas, eram espécies de seres humanos que poderiam ser cultuados e, de alguma forma, o ser humano se sentia muito bem. Então, na verdade, toda a ideia da cultura e da religião grega está ligada com o ser humano, está ligado com o corpo humano, com os seus desejos, com as suas paixões e, curiosamente, as Olimpíadas também eram isso, porque havia um culto ao corpo muito grande. A pessoa que era o mais forte, ela é o mais importante. A pessoa que vai correr mais rápido, ela tem que ser louvada. Então, aqui há um foco muito grande no corpo do ser humano e Zeus, então, ia ficar muito feliz com tudo isso. Agora você vai falar para mim, mas tudo bem, isso foi no ano de 776 antes da Era Comum e talvez muitos anos depois, mas mudou completamente. Será? Então eu vou te mostrar aqui que não é exatamente assim. Por um lado, boa parte dessa cultura continua. É verdade, a parte religiosa não, mas a cultura, ela entra e aqui é onde você vai ter que tomar muito cuidado. É interessante você aprender uma coisa nessa vida. Presta bem atenção nessa mensagem. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, aí você falando, mas calma aí, Olimpíadas e Adão e Eva, sim, você vai aprender aqui um conceito importante para sempre na sua vida. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, que as pessoas vulgarmente chamam de paraíso, Deus proíbe eles de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vai Adão e acaba comendo. A gente conhece toda a história, mas o que acontece nesse momento? Acontece que Adão e Eva, que foram criados por Deus puros, agora eles colocaram dentro deles o mal no mundo. Não somente isso. Agora todo mundo está mesclado de bem e de mal, de certo e de errado. Tudo que você vê na vida vai ter isso. Você pode falar, por exemplo, de dinheiro. O dinheiro pode ser maravilhoso e pode ser um motivo da destruição das pessoas. O esporte também. O esporte vai ter lados fantásticos e tem lados, por incrível que pareça, destruidores. Mas você está falando, é isso mesmo? Sim, e eu já vou te mostrar. Então saiba que quando você olha as Olimpíadas, existem lados positivos e existem lados positivos que você pode se inspirar e mudar a sua vida. Mas existem lados sombrios que você vai ter que tomar muito cuidado. Vamos dar alguns exemplos para você. Para começar, então, tem essa ideia do culto ao corpo. Isso vai de acordo com a Bíblia ou não? Por um lado, a Bíblia quer que você
cuide da saúde do seu corpo. Existe um versículo que ele diz em hebraico assim: Venishmartem meod lenafshoteichem. Cuidem muito da sua alma. Só que aqui alma vem com o nome de nefesh, nafshoteichem. Por que isso? Na Bíblia existem outros nomes para a alma. Existe também ruach, que significa espírito, existe neshama, que a gente também em português, infelizmente, traduz como alma, e você já entende que não é a mesma coisa. Como é que você traduz nefesh como alma e você traduz neshama, que é outra palavra também como alma? Aqui você já está percebendo uma coisa que não é boa. A tradução acaba te tirando conhecimentos. Eu vou te provar agora. Antes já de te provar, esse é um dos motivos que a Academia de Moisés tem o melhor curso de hebraico, um curso que você vai aprender o hebraico de uma forma muito didática, fácil, inacreditável. Você pensa, não, é impossível. De repente você vai ver que está longe de ser impossível, muito mais fácil do que você ganhar a medalha de ouro dos 100 metros. Você vai perceber que não precisa ser nenhum grande atleta para aprender o hebraico. Voltando, eu falei que eu ia te provar aqui. A palavra nefesh, ela muitas vezes está ligada a uma conexão da alma, mas que dá vida ao corpo. Neshama já é um termo completamente espiritual. Não tem nenhuma ligação com o corpo. Então, quando a Bíblia fala Venishmartem, cuidem muito das suas almas, ela está falando da sua saúde física. Então a Bíblia assim fala, uau, cuida da sua saúde, seja saudável. Sabe por quê? Porque se o seu corpo não está saudável, você não consegue trabalhar a Deus. Você perde a felicidade, você perde a tranquilidade, você quer estudar, você quer rezar, você quer fazer bons atos e você está se sentindo mal, você está de mau humor, você está sem paciência. Então existe a ideia de você estar saudável. Aonde está o erro? Presta bem atenção. Eu acabei de te falar que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal. A má inclinação, ela sempre vai se colocar em algo positivo e transformar o positivo em negativo. Então, se você tem essa ideia de que o corpo tem que estar saudável, então tem pessoas que vão passar a vida toda somente pensando no corpo. Mas você não é só um corpo, você tem um corpo e uma alma. Então, quando você fica musculoso demais, você consegue correr uma maratona em pouquíssimos minutos, você consegue nadar de uma forma assim rapidíssima, mas você está se dedicado só ao corpo e à sua alma. Pessoal, para e pensa. Aqui é um dos problemas da Olimpíada, as pessoas ficam vendo os atletas, caramba, olha só, o cara ganhou medalha, não ganhou medalha, aí foi isso, foi aquilo, mas para tudo. Aqui há um foco somente no que o corpo faz. E cadê aquilo que a alma pode fazer? O corpo de qualquer atleta, aos 40 anos ele não faz parte mais da Olimpíada, aos 50 nem sonhando, e aos 80 e aos 90 ele acaba. A alma não, a alma fica para sempre. Então vem a Bíblia e fala, cara, coloca a sua vida em equilíbrio, uma harmonia correta entre corpo e alma. Seja saudável, mas não se dedica completamente. Até existe um versículo em Provérbios, o rei Salomão, fantástico. O que ele fala para a gente? Que é melhor uma pessoa paciente do que uma pessoa muito forte. Porque a pessoa que ela é paciente, ela é muito mais brava, muito mais forte do que a pessoa que é forte nos músculos. Ficar forte nos músculos, qualquer pessoa pode fazer isso, mas a bravura da paciência, de não se deixar irritar, de não se deixar ficar nervoso, de controlar aquele instinto que a gente tem quando alguém irrita a gente, e isso acontece muito dentro de casa, isso diz o rei Salomão, essa pessoa é muito melhor. Aqui você vê uma bravura. Eu vou te dar um outro exemplo fantástico dessa união que a gente tem que ter entre corpo e alma.
algo surpreendente que eu acho que você nunca parou para pensar na sua vida. Um dos esportes que existe na Olimpíadas é a ideia, né, de levantamento de pesos. Então vem lá o cara e ele é fortão, né, dependendo de qual é o peso dele, né, então ele vai levantar lá o halterofilismo e aí ele vai conseguir levantar um peso muito grande. De novo, ele treinou muito, a gente até vai tentar falar um pouquinho sobre isso, e aí ele conseguiu levantar algo, ganhou uma medalha. Você sabia que existe um conceito de levantamento de pesos, que ele é físico e espiritual ao mesmo tempo? Como assim? Aprenda um conceito. Sabe a pessoa que conseguiu até hoje levantar o maior peso da história da humanidade? Moisés. Como assim você está falando Moisés? Aonde que aparece que ele é tão forte, que ele fez uma coisa tão grande? O versículo que está escrito no livro de Êxodos, ele fala assim: no primeiro dia do mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então, muito bem, Deus ordena a Moisés a levantar o tabernáculo sozinho. Aí você olhe as contas do tabernáculo, eu vou te facilitar. Só de ouro no tabernáculo você tinha 29 talentos e 730 ciclos. Isso é o equivalente a 1 tonelada de ouro. 2, você tinha prata. Prata você tinha 100 talentos, não 29, e 1.775 ciclos. Isso dá nada menos do que 3,5 toneladas. Agora, de bronze, você tem 70 talentos e 2.400 ciclos, o que dá quase 2,5 toneladas. Dá aproximadamente 2,4 toneladas. Agora, junta isso, as cortinas que Moisés tinha que botar, a madeira que Moisés tinha que levantar, tudo sozinho. Em outras palavras, o tabernáculo, assim, na menor das estimativas, ele pesava 10 toneladas. Como pode ser que Deus ordena a Moisés sozinho levanta o tabernáculo? Aqui tem uma lição que você tem que aprender na vida. A ideia de Deus, do divino para você, não é você se tornar halterofilista e levantar agora 250 quilos sozinho. A ideia é que Moisés até falou com Deus: Deus, impossível eu fazer uma coisa assim, assim está escrito no Midrash, como eu sozinho. Então Deus fala para Moisés: Moisés, faça a sua parte, que se você fizer a sua parte, eu vou te ajudar. Então Moisés, uma pessoa normal, ele começa a levantar o tabernáculo e aí ele tem a ajuda de Deus. Então ele consegue, só que não era sozinho, era junto com Deus, erguer o tabernáculo. Aqui a ideia é muito mais importante, é uma junção do corpo e da alma, é uma junção entre o poder que Deus te dá e o poder que Deus fala: eu vou te dar o poder de estar junto comigo, de ser meu sócio. Nas Olimpíadas, o ser humano muitas vezes ele fala: eu sou o Todo-Poderoso. E não é essa a ideia do que Deus quer. Deus, ele fala: eu vou te dar superpoderes, eu te dei uma alma muito especial, eu te dei um corpo para você cuidar, mas saiba que se você utilizar a minha ajuda, você vai alcançar níveis que você nunca sonhou na sua vida. E assim acontece, não somente em esportes, não somente em levantamento de pesos, em tudo que você fizer. Isso pode acontecer na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Você pode conseguir simplesmente aquilo que você pensava que era impossível. Você utiliza as forças do seu corpo, as suas forças emocionais, e você fala: Deus, esteja comigo, me ajuda nessa jornada. E de repente, muitos horizontes se abrem. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Talmud conta uma história que você tem que botar lá dentro do seu coração. Ela conta que, certa vez, um grande sábio, o Rabino Yehoshua, ele tinha um filho e esse filho ficou muito doente, o Rabino Yosef. E aí o que acontece com ele? Quando ele fica muito doente, ele está quase mais para lá do que para cá. E os rabinos todos, os amigos todos estão rezando por ele,
de algum momento, ele consegue ficar bom, ele volta. E o pai dele sabe que ele estava por um fio de morrer. E ele fala: meu filho, o que você conseguiu ver do mundo vindouro? O que você conseguiu ver do além-vida? Ele falou: pai, eu realmente consegui ver o que acontece lá em cima. E é tudo o contrário. Como assim, meu filho? As pessoas que são valorizadas nesse mundo lá em cima, no mundo vindouro, não são valorizadas. E as pessoas menos valorizadas aqui são extremamente valorizadas depois. O que acontece é que nesse mundo as pessoas valorizam quem? A pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que está num status social muito grande, ou a gente pode falar, o atleta, né? Que ele no final das contas conseguiu correr muito rápido, vencer uma competição, tudo com o valor do corpo. Só que, aos olhos de Deus, fica faltando a parte mais importante. E é por isso que ele viu tudo ao contrário. O pai dele fala: meu filho, saiba de uma coisa, você não viu o mundo ao contrário, você viu um mundo muito claro, porque essa é a verdade. O mundo vindouro é chamado o mundo da verdade. É isso que aconteceu. Na verdade, as pessoas têm valores invertidos. Esse é um dos perigos também que acontece nas Olimpíadas. Mas tem uma coisa muito bonita. Sabe qual é? Você vê atletas dedicados, disciplina, que por anos a fio eles treinam diariamente e acabam superando, né, suas próprias expectativas, superando os seus limites. Isso é uma coisa muito bonita. Esse conceito, ele está na Bíblia. E Deus quer isso de você, não só para esporte, para coisas mais importantes. Sabe onde está escrito isso? Surpreendente. Existe uma oferenda chamada oferenda contínua. A oferenda contínua, ela era feita diariamente, uma vez pela manhã, uma vez de tarde, todos os dias do ano. Vêm os nossos sábios e ensinam uma mensagem espetacular. Eles falam que não existe nada mais importante do que, no trabalho divino, a oferenda contínua. Sabe por quê? Porque ela é contínua. Mesmo que ele é um ato pequeno, mas ele é todo santo dia. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, você consegue fazer algo, no final das contas, incrível. Você consegue ter consistência e esse é o caminho para grandes resultados. Você pode ver que todos os atletas, eles são assim. Eles têm uma rotina muito correta, eles se mantêm, eles têm um objetivo e esse objetivo faz com que eles se concentrem, abdiquem de coisas que poderiam ser nocivos ao seu treinamento, ao seu desenvolvimento. Então eles conseguem até mesmo deixar de comer coisas que não são saudáveis, eles conseguem ter comportamentos muito mais propícios para o sucesso e mais mentalidade de sucesso. Isso a Bíblia quer demais. Então pega as Olimpíadas, aprenda delas, toma cuidado com aquilo que é negativo e utilize o que é positivo. O lado positivo, ele tá bem claro. Tenha essa disciplina, faça esse esforço diário, da mesma forma que o atleta, ele fala: não, eu não vou tomar essa bebida que faz mal, não vou comer esse tipo de comida que faz mal, não vou ter esse tipo de comportamento. Ele consegue, muitas vezes, dominar o seu instinto animal. Você também pode fazer isso. Você pode ser um atleta que consegue caminhar para os seus objetivos. Tenha um objetivo e fala: eu vou ter sucesso na minha vida. Eu vou ser uma pessoa com sucesso profissional. Vou ser uma pessoa que tem uma esposa que me ama, que eu amo ela demais. Vou construir uma família. Vou até o final. Não me importa, não vou olhar para o lado. Não vou deixar o desejo me controlar. Essa sua oferenda contínua. A pessoa que tem esse objetivo claro, igualzinho um atleta, ela chega muito longe. E sabe o que acontece? Ela, na verdade, é um orgulho aos olhos do Criador. Então, quando a gente olha essa ideia das Olimpíadas, por um lado, a cultura grega sim continuou. Foi o que eu falei no começo dessa aula. A ideia da cultura grega de cultuar o corpo é que é importante, porque todos os deuses gregos falavam de algum aspecto de corpo, de desejo. Isso continuou e as pessoas nem se dão conta, é verdade. Zeus já virou parte de um museu, mas a ideologia, ela entrou e continua na cabeça de muitas pessoas. Isso eu quero tirar da sua cabeça, para você aprender. As Olimpíadas
tem aspectos positivos, como tudo nesse mundo. Se você aprender o aspecto positivo, então você pode se desenvolver demais no que é importante. Mas toma cuidado para não aprender a mensagem errada, porque ela entra de uma forma subliminar e pode acabar te tirando do rumo correto, do propósito que Deus tem para a sua vida.